Nesse vídeo eu vou te mostrar como uma planilha de gestão de clientes pode te ajudar a ter controle sobre os dados dos seus clientes e também te ajudar a fazer todos os acompanhamentos de prospecção que você vai ter com a sua base. Essa planilha, caso você se interesse, está disponível para aquisição no link que fica aqui na descrição do vídeo. Essa planilha é uma planilha muito interessante que contempla todo o cadastro de clientes da sua base e ela precisa ser usada exclusivamente em Excel. Não podemos utilizar uma versão alternativa do Excel, como por exemplo o Google Sheets, LibreOffice, porque eu tenho aqui dentro alguns códigos programados que vão facilitar a sua vida e que precisam ser executados dentro do Excel. Por isso que já fica esse ponto de atenção. Quando nós falamos de cadastro de cliente, nós temos algumas informações que são básicas e eventualmente vai existir uma ou outra informação específica de um tipo de negócio. Às vezes uma informação de um cliente de um tipo de negócio é muito importante, enquanto essa mesma informação, esse mesmo dado do cliente em outro tipo de negócio não é tão válida. Então como que nós contornamos isso com essa planilha? Você pode cadastrar até 15 dados dos clientes e esses dados estão destacados nessa aba aqui de cadastros. Eu coloquei alguns básicos como o nome completo do cliente, o código do cadastro, que é o código que você vai chamar o cliente dentro da sua base e aí dentro do seu negócio também, que são informações fixas, mas existe uma série de informações que são variáveis, que você pode ir inserindo aqui dentro do material. Eu coloquei CPF, endereço, cidade, estado, telefone, todos esses dados são dados que você vai coletar dos seus clientes e vai colocar aqui dentro da sua base. O que você nota? Quando você for fazer o cadastro de cliente, a informação que você cadastrou aqui vai ser pedida em relação a esse cliente. E olha só que interessante, vamos supor que você preencha um campo a mais aqui, vamos supor que no seu negócio, saber o Instagram do cliente, por exemplo, é importante. Então, você percebe que os dados de cadastro estão indo até telefone, quando você insere aqui Instagram, ele vai automaticamente pedir também essa informação para você na hora de cadastrar. Por isso que é legal você usar isso aqui de forma bastante inteligente para pegar os dados dos seus clientes. Quando você definiu quais dados dos clientes você quer ter dentro da sua base de cadastro, você pode ir cadastrando os seus clientes. E esse cadastro é feito de uma forma muito simples nessa aba aqui, de cadastro de cliente. Você vai inserir todos aqueles dados que você tinha pedido lá dentro do cadastro para cada cliente que você for cadastrar. Então basta você vir aqui, preencher os dados e depois clicar em cadastrar cliente, que aí ele vai pegar todos esses dados e vai jogar automaticamente nessa base de clientes aqui. Você percebe que eu já fiz 2 cadastros totalmente aleatórios, do Cláudio e da Maria. Essa base comporta até 5.000 cadastros e aí você vai ter num único lugar todas as informações dos clientes que você coletar. Vamos supor que nós vamos fazer um novo cadastro. Eu vou fazer aqui do Thiago Silva, por exemplo. Thiago Silva, o código do cadastro dele, que eu aqui dentro dessa planilha coloquei que vai ser um CPF, eu vou colocar esse número aqui, aleatório. Quando ele me pede CPF, também vou pôr a informação. O endereço, Rua 7, número 98. Cidade, eu vou colocar Rio de Janeiro, RJ, e o telefone 219-2121-2121, número totalmente aleatório. Colocou os dados do cliente aqui para cadastro, basta clicar em cadastrar cliente. Você percebe que a base de clientes não está contemplando o nosso amigo Thiago. Quando eu clico aqui, ele faz o processo, informa para você que ele foi cadastrado na base de clientes e quando você olha, já está aqui. Então você não precisa vir aqui na base de clientes e colocando um a um, porque todo o trabalho já é muito facilmente feito por um código que eu pego os dados aqui, nesse formatinho que é muito mais bonitinho, e jogo aqui na base de clientes. Então todo cliente que você tiver dentro do seu negócio, você consegue colocar aqui e aí fica muito mais fácil depois você consultar onde ele mora, consultar qual que é o telefone, até para fazer uma abordagem mais ativa e também consultar qualquer outro dado que você queira cadastrar aqui dentro da sua planilha. Uma outra funcionalidade bastante interessante dessa planilha, que nós precisamos destacar, é o registro de acompanhamentos. O que isso significa? Quando você tem uma base de clientes, você tem uma carteira que vai ser visível por causa desse arquivo que eu estou te mostrando, você consegue fazer ativações nesse cliente, você consegue fazer prospecção ativa para esse cliente. E aí é legal que cada prospecção dessa, cada acompanhamento que você for fazer, você deixe registrado em algum lugar o que foi tratado, que negócio foi feito, qual foi o escopo daquela conversa, o que foi combinado para uma futura conversa, quando foi combinado ou quando você imagina ser um próximo papo,
para que você tenha tudo isso armazenado e depois vá utilizando esses dados para conseguir fazer prospecções mais inteligentes e personalizadas para esses clientes. Então essa planilha, ela permite que você registre os acompanhamentos, registre as conversas que você vai ter com um determinado cliente. Tudo é facilmente feito em razão dessa aba aqui, onde você insere o código do cliente, insere data e hora do registro, detalhamento do contato, se teve venda e quantos dias para o próximo contato. Quando você clica nesse botãozinho aqui de registrar acompanhamento, os dados vêm para essa base aqui. Então existe essa base de acompanhamentos, onde você pode registrar até 5.000 acompanhamentos e vai facilitar muito a sua vida no que diz respeito a conhecer e ir registrando os dados das conversas com esses clientes. Então vamos tomar como título de exemplo o cliente que tem código aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11. Quando a gente vem aqui na base, estamos falando do Cláudio. Eu vou colocar como se eu fosse fazer um contato para o Cláudio. Então eu venho aqui no registro de acompanhamentos, coloco o código dele aqui, ó, o código do cliente, aquele código que você informou aqui no cadastro. Eu vou inserir o nome. Ó, percebe que eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e ao invés de 11 eu vou por 12. Quando eu coloquei um código que não existe, ele me coloca aqui cliente não encontrado. Então, quando eu coloco 11, aí ele aparece um monte de informação. Primeiro, ele aparece o nome completo do cliente, que é o Cláudio, de acordo aqui com a base de cadastro que nós temos. E ele vai trazer para você os dados do último acompanhamento. Então, você não precisa ficar vindo aqui na base de acompanhamentos procurando dados do Cláudio, não precisa de nada disso. Você só precisa vir aqui, inserir o nome do Cláudio, ele vai pegar o último, ou seja, aquele que tem data mais recente, e vai colocar aqui para você. Ó, você ligou no dia 13/5/23. Nessa ligação, o cliente teve interesse em tal produto, mas pediu para retornar em X dias. Então você já vai criando toda uma base de inteligência para entender, poxa, na última ligação aconteceu tal coisa, eu vou ter que fazer tal coisa. Então tudo isso já está registrado aqui. Se desejar saber um pouco mais de detalhes em relação ao Cláudio, por exemplo, conhecendo o que foi falado nas outras ligações, é só vir aqui, filtrar o código de cliente dele e tudo vai aparecer. Então vamos supor que já entendemos aqui a dinâmica em relação à última ligação com o Cláudio, mas eu quero registrar um acompanhamento no nome do Thiago Silva, que é aquele que eu cadastrei. O código dele é 5, 6, 7 e 8. Então eu vou colocar aqui 5, 6, 7, 8, como está lá na minha base. Aparece o nome dele, não tem o cadastro aqui de acompanhamento, porque só tem esse aqui do Cláudio. E aí eu vou colocar data e hora do registro. Eu vou colocar, por exemplo, 18/12/2023 às 12 horas. Insere o dado aqui. Detalhamento do contato. Cliente teve interesse no produto X, mas não adquiriu. No entanto, consegui converter para produto Y. Para a próxima ligação, voltar a oferecer o produto X, por exemplo, tá? Então, aqui um exemplo muito simples de como que você pode fazer o acompanhamento e registro de um acompanhamento, de uma prospecção, para que na próxima vez você saiba o que foi falado e também voltar a oferecer o produto. Se teve venda, você insere o valor, então eu vou colocar uma venda aqui de R$150 e eu quero entrar em contato com ele de novo daqui, por exemplo, 60 dias. Então, olha só, esse dado é muito importante, porque se eu liguei no dia 18/12, às 12 horas e quero voltar a ligar em 60 dias, a planilha vai calcular quando tem que ser esse próximo contato e dentro da agenda dela ela vai te lembrar. Então, tome nota dessa informação porque ela é bastante importante. Fez o registro aqui, é só clicar em registrar acompanhamento. Ele vai jogar os dados lá para outra planilha, limpa tudo aqui para você, parece a mensagem que houve o registro com sucesso e quando você vem aqui na base de acompanhamento está tudo registrado de forma muito simples para que você não precise se preocupar. Conforme você for fazendo acompanhamentos, for fazendo prospecção com esses clientes, você vai criar uma base de inteligência que vai te permitir saber para quem ligar, por exemplo, em determinado dia. Por quê? Porque, por exemplo, o Thiago, que nós falamos agora há pouco, eu liguei para ele dia 18/12 e falei que ele queria ligar de novo em 60 dias. Quando eu faço a operação matemática, cai aqui ó, o próximo contato, 16/2/2024. E aí quando eu tenho uma base de próximos contatos, eu tenho ouro em pó, porque eu sei em determinado dia para quem que eu tenho que ligar. E para facilitar esse trabalho, nós criamos um calendário. Esse calendário muito simples e muito funcional vai permitir que você veja, a partir de uma data de referência, 3 dias antes daquela data,
3 dias depois e a própria data para quem que você tem que ligar naquele dia para fazer um acompanhamento de prospecção. Então, por exemplo, quando eu coloco aqui 26/5/23, essa data aparece no centro, os 3 dias antes e os 3 dias depois vão aparecer também, e aí uma ligação para o Cláudio, que pediu para ligar em 12 dias depois do dia 13, vai cair no dia 25. O nome do Cláudio vai estar aparecendo aqui. E aí traz a informação, por exemplo, do Cláudio, que eu tenho que ligar para ele no dia 25/5/23. Você pode escolher o nome, Cláudio vai aparecer aqui, ou o código do cadastro, que é o código dele que você cadastrou, para facilitar também aqui as buscas futuras. Então, como você já tem data para ligar para esse pessoal, vai aparecer tudo aqui nessa relação e você vai conseguir ter uma produtividade bem maior e mais fácil com uma planilha relativamente simples de usar. Então, era esse o conteúdo que eu tinha para mostrar para você, uma planilha que contempla desde o cadastro de clientes até o apoio inteligente na prospecção. Caso você tenha se interessado, o link para adquirir esse material está aqui na descrição do vídeo. Nós nos vemos por aí e até mais.